Com o coração acelerado, segurei o bilhete com as mãos trêmulas, enquanto revisava cada detalhe. Data, horário, portão de embarque. Era mais do que uma viagem. Era a realização de um sonho de reencontro. Vesti meu melhor casaco, aquele que me lembra dos abraços calorosos de antigamente, e fechei a mala com cuidado, colocando dentro cada lembrança boa, as receitas que eu adorava preparar, o cachecol feito à mão para proteger do frio e uma carta escrita à mão para cada filho. A sensação de alegria misturada com um aperto no peito me consumia por dentro, como se cada parte de mim suplicasse que tudo desse certo. Ao chegar ao aeroporto, o movimento frenético dos passageiros parecia acelerar ainda mais a minha respiração. Luzes piscavam, vozes se misturavam em vários idiomas, e eu sentia a palma das mãos suar de expectativa. Cada passo ecoava no piso brilhante, e eu me lembrava de todas as vezes que, mesmo à distância, observava familiares chegando às minhas portas. Agora era a minha vez. Eu seria a estrela principal desse ato, aquela que voltaria a ser recebida com sorrisos e beijos apertados. Quando anunciei meu voo na esteira de despacho, sentei-me ao lado da minha mala, acariciando o tecido com saudade. Lembrei das festinhas de Dia de Ação de Graças, que eu mesma organizava, das crianças correndo atrás do peru no quintal, das gargalhadas que enchiam a casa. Fechei os olhos e, por um instante, pude ouvir o tilintar dos pratos e o cheiro do recheio de maçã. Era como se o passado estivesse ali, a um sopro de distância, pronto para me envolver num abraço confortante. O embarque foi tranquilo, sem atrasos. Sentei na janela do avião, encostei a cabeça e deixei que as nuvens me embalassem, enquanto o sol iluminava o corredor com uma luz dourada. Vi do alto a linha do horizonte se misturar ao azul do céu. Senti o ronco ritmado dos motores, e por um breve momento, imaginei meus netos correndo para mim, com os bracinhos abertos. Fechei os olhos, inspirei fundo e pensei: estou chegando em casa. Mas, conforme o tempo de voo se aproximava do fim, um frio diferente tomou conta de mim. Não era apenas a temperatura que caía lá fora. Algo parecia desabar em meu íntimo. Quando o avião pousou e as portas se abriram, senti a mesma brisa suave que costumava me recepcionar no quintal, mas sem o calor humano que eu esperava. O corredor do avião me conduziu à realidade. Não havia quem me aguardasse do outro lado. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Atravessei o Finger com passos hesitantes, segurando firmemente a alça da mala. Olhei para os rostos ao meu redor, todos apressados, alguns abraçados, outros ocupados com telefonemas. Busquei, em cada pessoa que desembarcava, um sinal de carinho, um gesto que dissesse: estamos felizes por você estar aqui. Mas nada apareceu. O saguão gigantesco se estendia à minha frente como um deserto silencioso, e cada eco dos meus próprios passos doía em meus ouvidos. Cheguei ao salão de desembarque, onde famílias se reuniam nos balcões de informações, trocavam flores ou seguravam cartazes coloridos. Pensei: eles devem estar atrás daquela porta. Aproximei-me, olhei através do vidro, esperançosa, porém só vi rostos estranhos e malas demais. O cronômetro dentro de mim disparou. Minutos decisivos para que alguém aparecesse, corresse até mim e diga: vó, chegamos para comemorar com você. Mas o tempo escorria sem graça, indiferente ao meu desejo. Com o corpo tenso, procurei meu celular na bolsa. Disquei o número de minha filha, mas a ligação caía direto na caixa postal. Disquei novamente, várias tentativas, nada. Meu sorriso se transformou em um suspiro contido, e o peito se apertou como se quisesse explodir. Pensei em todas as vezes em que fui eu a pessoa atrasada, sempre me desculpando. Agora, como lidar com a indelicadeza de não receber sequer uma chamada de confirmação? A dúvida se tornou dor, e a dor se fez líquida nos meus olhos. Instintivamente, fui me afastando do balcão, como quem quer fugir de um cenário que decepciona. Encontrei um banco vazio, próximo à porta de saída, deixei a mala ao lado e me sentei. O mundo seguiu seu ritmo frenético, enquanto eu parecia parar no tempo.
Cada mala recolhida, cada abraço trocado, passava por mim como um lembrete cruel de que ali, naquele momento, eu estava invisível. O silêncio se tornou cúmplice do meu desconforto, preenchendo cada espaço vazio ao meu redor. O plano inicial era sorrir para a câmera, agradecer pela viagem, cortar para o reencontro caloroso e encerrar com mensagens de amor. Mas em vez disso, a cena final do primeiro ato ficou assim. Eu e minha mala, sentadas lado a lado, emolduradas pela imensidão silenciosa do aeroporto. A única trilha sonora era o som distante dos anúncios e o bater do meu coração, ecoando um sentimento que nenhum roteiro poderia prever. A profunda solidão de quem viajou para ser amada e se viu sozinha. Meu nome é Lourdes, tenho 72 anos, cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo tempo e pela ternura. Gosto de chá de erva doce, de rádio ligado baixinho no fim da tarde e de fazer pão aos domingos, como minha mãe fazia. Cresci no interior, onde a vida era mais lenta e os afetos eram passados de geração em geração, não por palavras, mas por gestos simples. Um cobertor dobrado sobre a cama, um café coado na hora certa, um bilhete escrito com cuidado. Minha vida nunca foi grandiosa aos olhos do mundo, mas sempre foi cheia de amor. Fui mãe cedo, viúva jovem, e fiz o que pude com o que tinha. Trabalhei em 3 lugares ao mesmo tempo para criar meus filhos, Juliana, Caio e Marcelo, e nunca tive tempo para pensar em mim. Não lembro de ter chorado em voz alta quando a tristeza me visitava. Eu apenas secava os olhos e continuava. Toda mãe que já passou dificuldade sabe. A gente sofre em silêncio, mas luta com coragem. Cada caderno comprado, cada lanche preparado, era minha forma de dizer: eu estou aqui, por vocês. Hoje, a casa anda mais quieta. Os risos infantis viraram memórias, e o barulho da máquina de lavar é o som mais presente nos meus dias. Meus filhos cresceram, casaram, criaram filhos, e a vida seguiu. Eu não reclamo, juro que não. Eles têm suas rotinas, seus trabalhos, suas pressas, mas às vezes, confesso, fico horas olhando para o celular, esperando uma mensagem que não vem. Oi, mãe, tudo bem por aí? Essas 5 palavrinhas seriam o suficiente para aquecer o meu peito por uma semana. Quando Juliana ligou, dizendo que queria me ver no dia de Ação de Graças, meu coração pulou. Ela usou um tom doce, cheio de entusiasmo, como há anos eu não ouvia. A senhora precisa vir, mãe. Vai ser especial. As crianças estão com saudade. E a gente quer muito que a senhora passe esse feriado com a gente. Era como se eu tivesse recebido um convite para voltar a pertencer. Um chamado para sair do canto e voltar ao centro da mesa. A decisão de aceitar não foi tão simples quanto parece. Eu não viajava há décadas, tinha medo de avião, de escadas rolantes, de errar o portão de embarque. Meus joelhos já não são os mesmos, minha visão falha às vezes, e só de pensar em trocar de terminal me dava um frio na barriga. Mas mesmo com todas essas inseguranças, algo dentro de mim dizia: vai, Lourdes, vai por amor, vai porque te chamaram, vai porque talvez seja a última vez. Passei a semana anterior preparando tudo. Fui até a costureira reformar meu vestido azul, aquele que Juliana sempre disse que me deixava elegante. Fui ao salão cortar o cabelo, fiz as unhas com a dona Marli da esquina e até passei perfume novo, presente da vizinha. Me senti jovem outra vez, como quando eu me arrumava para as festas da igreja. Meu reflexo no espelho me olhou com esperança, e eu sorri para mim mesma, sentindo que talvez ainda tivesse um lugar no mundo. Comprei presentinhos para cada um, meias quentinhas para os netos, uma geleia caseira para a filha, e até um chaveiro com dizeres religiosos para o genro, que eu nem conheço bem. Escolhi tudo com carinho, embrulhei com fita dourada e escrevi cartõezinhos à mão. Não sou boa com grandes discursos, mas sei colocar amor em pequenos detalhes. E cada embrulho era como um pedacinho do meu coração, entregue de bandeja. A mala foi fechada com calma e com carinho. Dentro dela, levei mais do que roupas e lembranças. Levei a esperança de me sentir importante de novo.
de fazer parte, de ser vista não só como uma senhora idosa que precisa de cuidados, mas como a mulher que construiu uma família com as próprias mãos, como a avó que ainda tinha histórias para contar, receitas para ensinar e colo para oferecer. Na noite anterior à viagem, não consegui dormir direito. Andei pela casa em silêncio, como quem se despede dos cômodos. Passei a mão pela colcha de crochê, feita com minha mãe. Olhei as fotos antigas na parede e agradeci, em oração, por ainda estar viva para viver aquele momento. Me deitei com o coração apertado, mas aquecido pela expectativa. Eu iria reencontrar minha família. Ia ouvir vó no meio da sala. Ia sentir os bracinhos me abraçando de novo. E foi com esse coração cheio de amor, de lembranças, de fé, que eu embarquei naquele avião. Não era só uma viagem, era um gesto de coragem, um salto no tempo, um grito silencioso dizendo: eu ainda sou parte disso tudo, e embora o destino final tenha sido outro, naquele momento, ao cruzar a porta do aeroporto, eu acreditava de verdade que estava indo ao encontro de quem nunca deixou de me amar. A ligação veio numa tarde comum, daquelas em que eu costumo me sentar perto da janela, com um tricô nas mãos e o rádio ligado bem baixinho. O telefone tocou, e ao ver o nome da Juliana na tela, meu coração já se aqueceu. Fazia dias que eu não ouvia a voz dela. Quando atendi, antes mesmo que eu dissesse alô, ela soltou com empolgação: vem, vovó, esse ano a gente quer você com a gente, no Dia de Ação de Graças. Foi como se o tempo tivesse parado. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando assimilar aquelas palavras que há tanto tempo eu desejava ouvir. Querem que eu vá? Repeti, como quem não acredita. Juliana riu do outro lado da linha e respondeu: claro que sim, mãe. Já está tudo combinado por aqui. As crianças estão morrendo de saudade, e o Caio até disse que quer dormir no seu colo de novo. A gente sente sua falta. Meu peito se encheu de um calor bom. Uma mistura de surpresa, gratidão e uma pontinha de emoção que escapou pelos olhos. Naquele momento, eu me senti lembrada, desejada, amada. Era como se, finalmente, tivessem me visto outra vez. Assim que desliguei, fui direto procurar meus documentos e comecei a pensar na passagem. Abri a velha agenda, onde anoto tudo, e escrevi em letras grandes: viajar para ver a família, ação de graças. O simples ato de escrever aquilo já me fez sorrir. Liguei para a Ana, minha vizinha de porta, e contei a novidade. Ela me ouviu com os olhos brilhando e disse: tá vendo, Lourdes? Ainda tem muito amor nesse mundo. Vai com fé. E eu fui, com fé, com coração leve e alma ansiosa. No dia seguinte, peguei um ônibus até o centro e entrei na agência de viagens com o passo firme de quem tem um destino marcado. O atendente me tratou com gentileza, me ajudou a escolher o voo e até sugeriu uma poltrona perto da janela. Eu aceitei. Queria ver o céu, as nuvens, o horizonte. Queria sentir que estava voando rumo ao que sempre desejei: estar junto. Voltei para casa com os olhos brilhando e a passagem dobrada com cuidado dentro da bolsa, como se fosse um tesouro. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Comecei a fazer planos. Abri meu velho caderno de receitas e fui folheando uma a uma, tentando escolher o que poderia levar. Lembrei da torta de abóbora, que todos amavam, dos biscoitinhos de canela, que Caio adorava comer, ainda mornos, escondido antes do jantar. Meu coração se enchia a cada lembrança. Eu queria cozinhar, queria fazer parte da mesa, queria colocar amor em cada detalhe. Pela primeira vez em anos, eu me sentia com propósito, com razão para acordar cedo e cuidar de mim. Fui até o mercado e comprei ingredientes especiais: castanhas, geleias, pacotinhos de ervas frescas. Fiz potinhos com etiquetas escritas à mão, para o chá da tarde, para quando lembrar da vovó. Tudo com tanto carinho, como se cada item fosse uma forma de dizer: eu estive com vocês, mesmo quando não estive presente. Minha cozinha ficou cheia de cheiros, de vida, de expectativa. Era como voltar ao tempo em que meus filhos pequenos
Corriam em volta da mesa e riam das histórias que eu inventava. Também comecei a separar roupas para levar. Queria estar bonita, queria que os netos me vissem bem. Separei o vestido azul, o mesmo que usei no aniversário de 60 anos, e uma blusa florida, que ganhei da minha irmã. Passei tudo com cuidado, dobrei devagar, como se cada peça carregasse minha história. Na mala, além de roupas e presentes, fui colocando sonhos e lembranças. Cada espaço era preenchido por um detalhe de afeto que só uma avó sabe oferecer. À noite, deitei na cama e fiquei imaginando como seria a chegada. Pensei em Caio correndo pelo saguão do aeroporto, em Juliana abrindo os braços, nos netos me puxando pelas mãos para mostrar os desenhos colados na geladeira. Pensei até no barulho da casa cheia, nos pratos batendo na pia, nas risadas durante o almoço, e sorri. Sorri com o coração aberto, como quem já estava vivendo aquilo tudo antes mesmo de acontecer. Era essa a beleza da esperança. Ela me fazia viajar antes da viagem. Liguei algumas vezes depois disso para confirmar tudo. Juliana disse que estava tudo certo, que eu ia dormir no quarto das crianças e que até compraram uma manta nova para me receber com conforto. Vai ter peru, mãe, e vamos todos comer juntos. Esse ano vai ser diferente. E eu acreditava. Com todas as forças do meu coração, eu acreditava. Porque uma mãe, uma avó, nunca perde a fé na família. A gente acredita até o fim. A gente se doa inteira, só por ouvir alguém dizer, vem. Nas noites que antecederam a partida, comecei a escrever um diário. Pequenas frases, pensamentos soltos, como quem quer guardar a emoção de estar sendo esperada. Escrevi. Hoje, ouvi, vem, vó, e isso foi tudo. Não sei como será, mas só por esse convite, já valeu. Coloquei o diário na mala, junto com os sonhos, e fui dormir sentindo que pela primeira vez em muito tempo, eu voltaria a ser parte de algo maior do que minha solidão. Eu voltaria a ser família. Acordei bem antes do despertador tocar. O céu ainda estava escuro, mas meus olhos já não conseguiam mais permanecer fechados. O coração batia forte, não de medo, mas de ansiedade boa, daquela que a gente sente quando está prestes a reencontrar algo precioso. Levantei da cama devagar, como se cada gesto já fosse parte do ritual daquela partida. Tomei banho, vesti o vestido azul com flores delicadas e passei um perfume suave, o mesmo que usava quando meus filhos eram pequenos. Ao olhar no espelho, vi um brilho nos olhos que há muito tempo não via. Eu estava pronta. A mala estava ali, fechada e pesada, mas não por excesso de roupas. Ela carregava presentes escolhidos com carinho, lembranças de infância, doces que fiz na madrugada anterior e até uma colcha de crochê que bordei por semanas, com as iniciais dos netos em cada canto. Quando puxei a alça da mala, senti que não estava levando só objetos, estava levando amor empacotado em detalhes. Cada item ali dentro era uma forma de dizer, eu lembrei de você. No táxi, rumo ao aeroporto, fiquei observando a cidade, ainda acordando. O motorista falava sobre o trânsito, mas minha mente estava em outro lugar. Me vi lembrando da última vez que viajei. Foi há mais de 20 anos, com meu marido, para visitar uma prima distante. Lembro do riso dele, da mão firme segurando a minha no embarque. Agora, era diferente. Era só eu e meu coração carregado de expectativas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinha. Eu me sentia acompanhada pelo afeto que me esperava do outro lado. Ao chegar ao aeroporto, fui recebida por um mar de gente e luzes frias. O som metálico dos alto-falantes, o cheiro do café recém-passado e o tilintar das malas rodando me envolveram como uma trilha sonora do novo capítulo da minha história. Entreguei os documentos com as mãos trêmulas, mas com um sorriso no rosto. O atendente foi gentil, e ao me desejar boa viagem, senti como se dissesse, vai dar tudo certo, Dona Lourdes. Sentei perto do portão de embarque e, enquanto esperava, observei os rostos à minha volta. Jovens com fones de ouvido, crianças brincando com tablets, casais trocando beijos apressados, e eu ali, segurando minha bolsinha no colo,
com o coração batendo, feito tambor de escola de samba. Fechei os olhos por um instante e imaginei a cena da chegada. Os netos correndo ao me ver, gritando: "Vó!" Juliana abrindo os braços e me apertando forte. Senti até o calor do abraço que ainda não tinha acontecido. Quando chamaram meu grupo para o embarque, levantei como quem vai para uma cerimônia sagrada. Caminhei devagar até a fila, sentindo cada passo como uma pequena vitória contra o tempo, contra a distância, contra os silêncios. Entrei no avião com reverência. Fui guiada até minha poltrona, guardei a bolsa com cuidado e me acomodei ao lado da janela, onde o mundo de fora ainda parecia meio escuro, mas cheio de promessas. Enquanto o avião taxiava pela pista, apertei o cinto e olhei para as luzes piscando lá fora. Senti um friozinho na barriga, como se fosse a primeira vez que voava. O motor rugiu, o chão se afastou e tudo ficou leve, inclusive eu. A cidade foi ficando pequena, os prédios viraram miniaturas e o céu se abriu como um tapete azul. Lá do alto, imaginei a casa da Juliana. Os desenhos dos netos colados na geladeira, a mesa já posta, os talheres tilintando de alegria. Era como se eu já estivesse lá. A comissária ofereceu um copo d'água e uma bala de hortelã. Aceitei as duas, coloquei o fone de ouvido, mas não liguei música nenhuma. Preferi escutar meus próprios pensamentos, que naquela altura já se confundiam com lembranças doces. Lembrei de quando meus filhos eram pequenos e eu os levava na rodoviária para visitar os avós. Agora, era minha vez de ser levada, de ser recebida. A roda da vida girando de forma tão poética que me fez sorrir sozinha. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Peguei o diário na bolsa e escrevi: "Estou no ar. O coração está em festa. Deus sabe como esperei por esse momento. Eles me querem por perto. E eu vou inteira, com tudo o que sou." Fechei o caderno com cuidado e encostei a cabeça no encosto da poltrona. Lá fora, as nuvens dançavam devagar e o sol começava a pintar o céu de dourado. Era impossível não se emocionar com tanta beleza. A vida estava me dando uma nova chance e eu estava viva para recebê-la. Durante o voo, cochilei por alguns minutos. Sonhei que chegava com minha mala e os netos pulavam em cima de mim, rindo alto. Acordei sorrindo e, mesmo antes de aterrissar, já me sentia acolhida. A viagem estava prestes a terminar e a realidade esperava por mim logo ali adiante. Mas naquele momento, ainda no ar, eu carregava no peito uma certeza doce. Eu era amada e estava indo ao encontro desse amor. O avião aterrissou suavemente e um leve tremor percorreu meu corpo. Respirei fundo, ajeitei os cabelos e olhei pela janela em busca de algum rosto familiar entre os veículos de apoio que se movimentavam lá fora. O coração acelerava, como se, a qualquer instante, eu fosse ver um cartaz feito pelas crianças, ou quem sabe a Juliana ali fora, acenando com entusiasmo. Peguei minha bolsa com cuidado, me levantei e comecei a caminhar pelo corredor estreito do avião, repetindo mentalmente: "Estou quase lá, quase no abraço que esperei." O finger, que conectava o avião ao saguão do aeroporto, parecia um túnel de luz fria e eco vazio. Meus passos soavam nítidos no piso metálico, e tudo ao redor parecia distante, como se o tempo tivesse mudado de ritmo. Passei pelos primeiros funcionários, agradeci com um sorriso e caminhei com a mala puxando atrás de mim, como se cada metro percorrido me levasse direto ao reencontro que imaginei tantas vezes nos últimos dias. Já podia sentir o cheiro do perfume da Juliana. Ouvi até os gritinhos dos netos na minha imaginação. Era questão de segundos. O portão de desembarque se abriu e o salão apareceu diante dos meus olhos, iluminado, cheio de vozes e passos apressados. Meus olhos buscaram, num primeiro impulso quase infantil, algum rosto conhecido. Olhei à direita, à esquerda. Nada. Caminhei até a grade que separa os passageiros dos que esperam do lado de fora. Pessoas se abraçavam, balões coloridos subiam para o teto, crianças corriam com flores nas mãos. E eu apenas esperava. Nenhuma plaquinha com meu nome, nenhum sorriso apontado para mim.
Esperei alguns minutos parada, em pé, tentando disfarçar a ansiedade, que começava a virar dúvida. Talvez tivessem se atrasado. Talvez o trânsito estivesse ruim. Respirei fundo e olhei de novo, agora com mais calma. Tentei reconhecer até os motoristas de aplicativo, ou alguém que tivesse vindo em nome da família. Nada. Meu coração, que antes pulava de expectativa, começou a bater em um ritmo estranho. Um pequeno silêncio se formou ao meu redor, mesmo com o burburinho do aeroporto. Sentei num banco próximo ao portão, com a mala no colo. Mantive o olhar fixo nas portas automáticas, como se, de repente, elas pudessem se abrir e trazer minha família. O tempo passava devagar. Cada segundo se alongava como um fio de tristeza, esticando por dentro. Peguei o celular. Primeiro, mandei uma mensagem simples. Cheguei, filha. Esperei alguns minutos. Nenhuma resposta. Liguei. Chamou 3 vezes. E caiu na caixa postal. Liguei de novo. Nada. O frio começou a subir pelas pernas. Não sei se era o ar-condicionado do saguão ou o incômodo que crescia dentro de mim. Me perguntei se tinha anotado a data errada, o horário, se havia algum mal-entendido. Mas tudo estava certo. Eu conferi 1000 vezes antes de viajar. Peguei a passagem na bolsa, olhei novamente os dados, e lá estava. O dia, o voo, o horário. Tudo exato. A única coisa que não estava ali era alguém para me esperar. Olhei em volta com mais atenção, buscando no rosto dos estranhos algum sinal de reconhecimento, mesmo que mínimo, mas cada pessoa parecia pertencer a outro mundo. Casais jovens, homens de terno, adolescentes distraídos com seus celulares. Nenhum deles me olhava, nenhum se dirigia a mim. Era como se eu fosse invisível, uma figura esquecida em meio ao fluxo da vida. A mala, antes leve de esperança, agora parecia um peso cansado entre minhas pernas. As vozes ao redor começaram a se transformar num ruído indistinto, como o zumbido de uma estação distante. Eu estava ali, inteira, pronta, esperando. E ninguém veio, ninguém ligou, nenhum passo apressado na minha direção. Só o som dos alto-falantes, anunciando voos de partida e chegada. A cada anúncio, eu sentia o coração se apertar. Era como se o mundo inteiro se movimentasse, menos a pessoa que deveria estar ali por mim. O celular vibrou. Um segundo de esperança. Era uma notificação de operadora. Não era a Juliana. Não era ninguém da família. Apenas uma mensagem automática. Guardei o aparelho na bolsa com cuidado, como quem devolve uma esperança frustrada ao fundo de uma gaveta. Me encostei no banco e fechei os olhos por alguns segundos. Não queria chorar. Não ali. Não na frente de tanta gente. Mas dentro de mim, algo começava a se partir. Pela primeira vez em muitos anos, me senti deslocada, como se todo o carinho que imaginei ter ainda na família tivesse evaporado no caminho. Uma senhora de vestido azul, com os olhos cansados, segurando uma mala cheia de amor que ninguém quis abrir. Era assim que eu me via agora, sozinha, no meio de um aeroporto cheio de reencontros, mas sem nenhum reservado para mim. A cada minuto que passava, meu corpo começava a se inclinar para a dúvida, como se a ausência deles precisasse de justificativas urgentes para não ferir tanto. Talvez tenham pegado trânsito ou erraram o terminal. Pensei isso e repeti baixinho, como uma reza improvisada, tentando convencer a mim mesma de que tudo ainda estava sob controle. Era mais fácil acreditar num atraso do que encarar o silêncio como um abandono. E como uma mãe, como uma avó, a gente sempre quer acreditar no melhor, mesmo quando o coração já começou a doer. Me levantei do banco e caminhei devagar pelo saguão, tentando parecer tranquila. Olhei os painéis, como se estivesse procurando outro voo, outro lugar onde talvez eles estivessem me esperando por engano. Me aproximei de uma atendente da companhia aérea. Perguntei com a voz baixa se havia mais alguma saída, outro desembarque. Ela respondeu com gentileza, mas seus olhos diziam o que eu já começava a perceber. Eu estava exatamente onde deveria estar. Só faltava quem disse que viria. Decidi ligar mais uma vez. O telefone chamava, chamava, e novamente caiu na caixa postal.
A voz da minha filha, gravada meses antes, dizia com calma: Oi, aqui é a Juliana. Não posso atender agora, mas deixe seu recado. Aquela voz, que deveria me acolher, agora soava distante, automática, vazia. Desliguei antes mesmo do sinal, para deixar recado. Que tipo de recado se deixa a uma filha que prometeu te buscar e não apareceu? Voltei ao banco, com passos mais lentos. A mala pesava mais agora, e o vestido que antes parecia leve e bonito, começava a incomodar. Ajustei a alça da bolsa no ombro e olhei em volta de novo, tentando manter a compostura. Pessoas vinham e iam, famílias se abraçavam, e eu, pela primeira vez desde que desembarquei, comecei a me sentir velha, não só de idade, mas de tempo, de ausência, de silêncio. Um pensamento rápido e doloroso me atravessou. Será que esqueceram de mim? E logo tentei afastar isso, como quem espanta um bicho indesejado. Não, Lourdes, não seja dramática. Devem ter tido um imprevisto. Algo deve ter acontecido. Mas o tempo não parava, e nenhuma mensagem chegava, nenhuma ligação, nenhum sinal de vida do outro lado da promessa. A fé começava a vacilar, e com ela vinha um frio amargo no fundo do estômago. Comecei a sentir vergonha, não sabia de quê, exatamente. Talvez de estar ali, sozinha, como quem esperou demais. Talvez por ter acreditado tanto. As pessoas passavam e me olhavam por um segundo, sem me ver de verdade. E eu me sentia exposta, como se meu coração estivesse aberto e visível, batendo no banco de metal. Peguei o celular de novo, só para fingir que conversava com alguém, tentando parecer ocupada, esperada, qualquer coisa que não fosse esquecida. As mãos começaram a suar, e percebi que estava tremendo. Senti um leve zumbido no ouvido esquerdo, algo que acontece quando fico muito nervosa. Me lembrei do meu médico dizendo: evite estresse, Lourdes, não é bom para sua pressão. E pensei: quem diria que o estresse viria justamente de onde eu esperava amor? Senti uma leve tontura e desejei por um instante que alguém me visse ali. Não como uma senhora perdida, mas como uma mãe que viajou carregando esperança. Peguei um lenço na bolsa, limpei o rosto discretamente e tentei sorrir para mim mesma, como faço nos dias difíceis. Pensei em levantar, pegar um café, talvez algo quente me ajudasse a respirar melhor. Mas não consegui me mover. As pernas pareciam presas e meu peito apertado. Aquela espera silenciosa começou a se transformar em um buraco. E no fundo dele havia uma pergunta que eu não queria responder. E se eles simplesmente não quiseram vir? Olhei para a mala ao meu lado, tão arrumada, tão cheia de detalhes preparados com carinho. Os potes com doces, os presentes, o crochê, tudo esperando ser entregue com amor. E agora, tudo ali, parado, intacto, rejeitado sem que ninguém precisasse dizer. Era como se a mala também sentisse a mesma solidão que eu, como se ela estivesse me perguntando: e agora, Lourdes? O que fazemos com tudo isso que preparamos com tanto cuidado? O tempo, implacável, continuava a passar, e com ele, a esperança ia diminuindo, devagarinho, como uma vela prestes a apagar. Não chorei, ainda não. Mas dentro de mim, o que antes era ansiedade boa, virou frustração. A espera virou desconforto, e o amor que me encheu no embarque agora começava a doer. Um pensamento insistente se repetia: talvez eu tenha esperado demais, de novo. Depois de tanto esperar e tentar buscar explicações para o silêncio, finalmente me sentei num banco frio, perto da saída do saguão. A mala ainda estava no meu colo, como uma amiga silenciosa, que não se queixava, que simplesmente estava ali comigo. O peso dela parecia o peso do meu coração, carregado de esperança, agora envolto em uma névoa densa de dúvida e tristeza. As mãos trêmulas afundaram na alça da mala, e eu tentei respirar fundo para segurar o que já insistia em querer escapar. Foi então que, sem avisar, uma lágrima solitária deslizou pelo meu rosto. Primeiro devagar, tímida, depois tomando coragem para se juntar a outras que insistiam em cair,
silenciosamente. Não queria que ninguém percebesse, porque a força que carreguei a vida inteira me dizia para me segurar, para ser firme, para não mostrar fraqueza, mas aquela lágrima era diferente. Era a tradução exata de tudo o que eu sentia, da dor que crescia ali dentro, daquele abandono que nenhum abraço havia curado. Olhei em volta e vi famílias se reencontrando, crianças pulando nos braços dos pais, maridos beijando esposas com alívio, avós sorrindo com lágrimas nos olhos. O cheiro de perfume misturava-se com o som das vozes alegres, e tudo aquilo parecia tão distante de mim. Era um cenário repetido muitas vezes nas minhas memórias, mas agora me doía na alma, porque eu era a avó invisível, a visitante sem destino, a mulher que chegou com mala cheia de amor e não encontrou ninguém para recebê-la. O banco ao lado ficou ocupado por uma mãe jovem que abraçava a filha. Os risos delas enchiam o espaço como uma melodia que eu queria cantar, mas minha garganta secava. Queria me juntar àquela festa de afetos, mas me sentia do lado de fora, isolada. O som das vozes alegres era como um lembrete cruel de que, apesar de estar ali, eu não fazia parte. Meus olhos seguiram o movimento dos corpos que se encontravam, e uma solidão quase física apertou meu peito, como se o ar tivesse fugido. Peguei um pedaço do meu lenço e tentei enxugar os olhos discretamente, mas a tristeza insistia em se espalhar. A dor da rejeição não é fácil de descrever, porque ela não é só um sentimento, é uma ausência. Uma ausência que pesa mais que qualquer objeto, mais que qualquer distância. Eu estava rodeada de gente, mas invisível. Meu coração, antes cheio de esperança, agora parecia um campo vazio, esperando por uma vida que não chegava. Reparei que algumas pessoas passavam e olhavam para mim com curiosidade, talvez sentindo a tristeza que eu tentava esconder. Uma jovem ofereceu um sorriso gentil, mas era apenas um gesto pequeno demais para alcançar o abismo que eu carregava. Levantei a cabeça, tentei erguer os ombros, mas o peso era mais forte. Não era só a falta deles, era a rejeição silenciosa que eu sentia, como se minha presença ali fosse um erro, um engano, um problema a ser ignorado. As lágrimas continuaram a escorrer, mas agora, com um misto de alívio e dor. A cada gota que caía, eu sentia que um pedaço da minha fachada de força se despedaçava. Talvez eu estivesse cansada de parecer sempre invencível, de carregar o mundo nas costas, de sorrir para não preocupar ninguém. Naquele banco, naquele instante, permiti que a vulnerabilidade tomasse conta, mesmo sabendo que não havia ninguém para me confortar. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor. Nenhuma palavra, nenhum gesto que pudesse alcançar o buraco aberto dentro de mim. Eu queria gritar, chorar alto, pedir para que alguém me visse, para que me tirasse dali, mas só pude me abraçar, segurando firme minha mala, que já não parecia tão amiga quanto antes. Era como se ela também sentisse a rejeição, o abandono, e ficasse imóvel ao meu lado, testemunha silenciosa da minha dor. As imagens das famílias felizes se misturavam na minha mente com as lembranças do passado, dos jantares cheios de risos que eu preparava, dos olhares carinhosos que eu dava e recebia. Tudo parecia um sonho distante, uma página virada de um livro que eu não queria largar, mas que já não tinha as mesmas palavras. Me senti pequena, esquecida, e pela primeira vez em muito tempo, a vontade de desistir de tudo me invadiu. Sentada ali, naquela mistura de lágrimas e lembranças, percebi que a rejeição do aeroporto não era só um episódio isolado. Era o reflexo de algo maior. O silêncio que vinha de dentro da minha própria família, a distância que cresceu com o tempo, o afeto que se perdeu em meio às ocupações da vida. E mesmo com toda essa dor, algo em mim resistia. Uma chama tênue, mas presente, que dizia: ainda há esperança. Ainda posso ser vista. Enquanto sentava naquele banco frio, a tristeza começava a se transformar em uma espécie de silêncio interior, onde as memórias vinham com força, como se quisessem falar por mim. Lembrei dos natais antigos, quando a casa estava cheia de luzes coloridas, e o cheiro do peru assado preenchia cada canto da cozinha. Eu, ajoelhada no chão,
Amarrando os sapatos dos meus filhos para a missa da meia-noite, sentia meu coração transbordar de amor. Era um tempo em que minhas mãos, cansadas, não deixavam de trabalhar para garantir que tudo estivesse perfeito para eles. Recordei os dias de ação de graças que passei preparando a mesa para toda a família, mesmo quando o dinheiro era curto e o que tinha no armário era quase nada. Com criatividade, transformava ingredientes simples em pratos que traziam sorrisos e gratidão. Ouvir as risadas das crianças, o tilintar dos copos e as histórias compartilhadas era o que me fazia sentir que todo esforço valia a pena. Era como se, nesses momentos, o mundo inteiro parasse para celebrar o amor que eu sempre quis dar. Mas hoje, sentada sozinha naquele banco, a imagem daqueles momentos parecia mais distante do que nunca. Meus filhos cresceram, sim, e encontraram suas próprias vidas, suas próprias rotinas, mas a sensação que eu tinha era de que todo aquele amor e sacrifício não tinham sido vistos, ou pior, tinham sido esquecidos. O que antes eram memórias doces, agora doíam como facadas no peito. Era como se eu tivesse dado tudo e recebido apenas silêncio em troca. Voltei a pensar nas noites sem dormir, cuidando dos filhos doentes, nos trabalhos extras que fiz para garantir que eles tivessem o melhor uniforme da escola. Lembrei das despedidas na porta da escola, dos abraços apertados que eu dava para esconder o cansaço, dos conselhos dados sem esperar nada em troca. Tudo isso que foi minha vida por tantos anos parecia agora um esforço invisível, uma página virada sem reconhecimento. Passei os dedos pelas linhas das mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, e me perguntei se eles lembravam sequer dessas mãos que seguraram as deles quando o medo batia forte no coração. Se lembravam das noites frias em que eu lhes ofereci meu colo para se aquecerem, mesmo sem ter o que comer direito. A sensação de ingratidão era sufocante, como se todo amor tivesse sido uma semente plantada em terreno árido. Naquele momento, também veio à mente o rosto de Juliana, quando me ligou para convidar-me. Aquela voz doce, cheia de esperança, parecia distante da realidade que eu enfrentava agora. Será que ela realmente queria que eu estivesse lá, ou foi apenas uma frase dita no calor do momento? A dúvida era um nó que me apertava o peito, junto com o peso da solidão. Minha alma pedia por respostas que não chegavam. Olhei para a mala ao meu lado, cheia de presentes, lembranças, pedaços da minha vida dedicados a eles. Tudo cuidadosamente embalado, como se eu pudesse entregar ali não só objetos, mas o amor que sentia, e que agora parecia não ser suficiente. Cada presente era uma história, uma promessa de cuidado, uma esperança de proximidade. E eu me sentia como se tivesse deixado tudo isso cair no chão, sem que ninguém ligasse para pegar. Me lembrei também das conversas ao redor da mesa, quando o riso era fácil e os problemas pareciam menores. Os dias em que eu preparava a torta favorita do Caio, a sopa que o Marcelo adorava, e sentia que, ao menos por aquelas horas, tudo estava bem. A mesa posta, os olhares trocados, a sensação de pertencimento. Hoje, tudo aquilo parecia uma pintura antiga na parede, bonita, mas congelada no tempo. O contraste entre o passado cheio de vida e o presente tão silencioso me deixava desnorteada, como uma mulher que, depois de tanto dar, se vê à margem do mundo que ajudou a construir. A dor não vinha só da ausência deles ali naquele aeroporto, mas de uma ferida mais profunda, a sensação de ser invisível para quem eu mais amava. Era um tipo de rejeição que atravessa o tempo e a distância, e que não se cura facilmente. Aquele momento de recordação me fez sentir pequena, frágil, mas também humana. Percebi que, apesar da tristeza, aquela dor era o sinal de que ainda havia amor. Amor que não desapareceu, mesmo diante do silêncio. Era um amor que precisava ser contado, que precisava ser visto. E mesmo que eu estivesse sozinha ali, sentada no banco do aeroporto, dentro de mim havia uma chama que não queria apagar. Uma chama que ainda buscava um reencontro, uma reconciliação, uma esperança.
Quando eu já quase havia desistido, sentada naquele banco frio, o telefone finalmente tocou. O som do toque fez meu coração acelerar, como se fosse a última chance de tudo mudar. Peguei o aparelho, com as mãos trêmulas, e por um instante, a esperança voltou a acender uma chama tímida dentro de mim. Era a Juliana. Vi o nome dela na tela, e apesar do medo que apertava a garganta, atendi o telefone com uma voz fraca, quase sussurrando. Alô? Filha? Do outro lado da linha, a voz da minha filha soava diferente do que eu esperava. Estava carregada de desculpas, com aquele tom que tenta esconder a culpa, mas não consegue. Ah, mãe, a gente teve um imprevisto. Ela começou, e eu ouvi a hesitação, o peso da decepção até no silêncio que veio depois. Acabou não dando para ir te buscar no aeroporto. Meu peito apertou, e eu tive que fechar os olhos para conter o choro que ameaçava escapar. Por um momento, não consegui responder nada. A voz dela continuava, tentando explicar, dizendo que tudo tinha sido uma confusão, que as coisas tinham saído do controle, que eles estavam muito ocupados e que sentiram muito mesmo. Mas as palavras soavam vazias, como um eco distante que não conseguia alcançar meu coração. Imprevisto, pensei, como se aquela palavra pudesse, de alguma forma, diminuir a dor da ausência. A incredulidade tomou conta de mim. Como podia ter acontecido aquilo? Como podia a promessa de um abraço, de um reencontro tão esperado, simplesmente evaporar no ar? Eu ouvia as desculpas, mas meu coração já não queria mais justificativas. Queria a presença, o toque, o calor humano que só uma família pode dar. E naquele momento, tudo que eu tinha era a voz trêmula de uma filha distante, que sequer conseguiu estar ali comigo. Respirei fundo, tentando juntar as palavras para responder, mas a voz falhava. Queria perguntar se eles sabiam o quanto eu havia esperado, o quanto minha vida inteira se resumira àquele instante. Queria dizer que aquela espera vazia havia doído mais do que qualquer outra coisa que eu já tinha vivido. Mas tudo que saiu foi um sussurro fraco. Entendo, filha. Eu entendo. E mesmo entendendo, eu sentia que não entendia nada. A conversa continuou, e eu percebi que o imprevisto era só mais um motivo, não o verdadeiro motivo. Naquele silêncio entre as frases dela, eu sentia a distância que não era só física, mas emocional. Uma distância que parecia crescer com os anos, um afastamento que eu não sabia como consertar. Era como se, apesar de estarmos falando, estivéssemos cada vez mais longe um do outro. A conexão que pensei ter, naquele momento, se perdeu em meio a desculpas vazias. Eu tentei não deixar a voz trair a dor que sentia, mas mesmo assim, uma lágrima escapou e caiu sobre a mão que segurava o telefone. Ela não falou nada sobre isso, e talvez não tenha percebido. Talvez não tenha entendido que aquela ligação era a última esperança que eu tinha de me sentir parte daquela família novamente. E agora, ela também se despedia, com promessas que não sei se algum dia serão cumpridas. Quando a ligação terminou, fiquei um tempo imóvel, segurando o aparelho, como se ele fosse o último pedaço de um sonho que se despedaçava. A voz da Juliana, ainda ecoando na minha mente, parecia uma canção triste que não queria acabar. Eu quis chorar, quis gritar, quis pedir para que aquilo fosse um pesadelo, mas tudo era real, e o silêncio que voltou depois do telefone desligar parecia mais pesado do que antes. Olhei ao redor e, mais uma vez, vi famílias se reunindo, abraçando, sorrindo, mas para mim, aquele momento havia marcado uma linha invisível entre o que eu sonhei e o que de fato aconteceu. A promessa que me trouxera até ali não se cumpriu. E ainda assim, eu estava ali com a mala cheia de amor e o coração cheio de esperança, mesmo que machucada. Levantei-me lentamente do banco, sentindo cada passo como uma batalha contra a dor. A chamada da Juliana não havia trazido conforto, mas uma nova realidade que eu precisava encarar. A realidade de que nem sempre o amor que damos volta na forma que esperamos. E naquele momento, mais do que nunca, eu entendi que precisaria encontrar uma forma de seguir em frente, mesmo que sozinha. Depois da ligação, senti um nó no peito, que parecia apertar cada pedaço da minha alma.
Por um instante, pensei em ligar de volta, em pedir, implorar, talvez até chorar pela promessa quebrada. Mas algo dentro de mim se acendeu. Uma voz silenciosa, firme, que me dizia: Lourdes, você merece mais do que isso. Respirei fundo e decidi que não iria implorar por um lugar que devia ser meu por direito, pelo amor que dei e que ainda guardo. Se me querem, que venham me buscar. Levantei-me do banco com passos firmes, embora o coração ainda carregasse o peso da decepção. Puxei minha mala, ajeitei o vestido com cuidado e caminhei pelo saguão do aeroporto. As luzes fluorescentes e o murmúrio das pessoas que passavam pareciam distantes, como se eu estivesse vivendo um momento só meu, um instante de decisão que definiria não só aquele dia, mas a maneira como eu me veria dali em diante. Chamei um táxi com a voz calma, sem pressa, sem desespero. Ao entrar no carro, senti o banco firme sob minhas costas e o volante entre as mãos, símbolos silenciosos do controle que eu retomava. O motorista perguntou para onde eu iria, e eu respondi com convicção: quero um hotel simples, perto daqui. Só preciso de um lugar para descansar e pensar. Não queria luxo, nem conforto exagerado. Só um refúgio para a mente cansada e o coração ferido. Durante o trajeto, olhei pela janela e observei a cidade passando em tons de cinza e dourado pelo fim da tarde. As árvores balançavam com o vento suave e as luzes começavam a acender como pequenas estrelas urbanas. Senti uma mistura de tristeza e força brotando dentro de mim, como se aquela viagem inesperada me estivesse ensinando que, às vezes, a dignidade vem da coragem de seguir sozinha, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Chegando ao hotel, a recepcionista me cumprimentou com um sorriso cordial, e eu respondi com um olhar agradecido, mas distante. O quarto era simples, com paredes brancas e uma cama feita, mas para mim, naquele momento, era um castelo. Um lugar onde eu poderia ser eu mesma, sem precisar esconder as lágrimas, sem precisar fingir que estava bem. Fechei a porta atrás de mim e respirei fundo, sentindo o silêncio acolhedor me envolver. Coloquei a mala no chão, tirei os sapatos e sentei na beirada da cama. O cansaço físico era grande, mas o que mais pesava era o cansaço emocional. No entanto, dentro daquele cansaço, havia uma semente de auto-amor que começava a germinar. Eu não precisava da aprovação de ninguém para ser digna. Eu não precisava do abraço deles para saber meu valor. Eu era mais do que a ausência deles naquele aeroporto. Deitei na cama e olhei para o teto, onde as sombras criavam formas que pareciam dançar com a luz fraca do abajur. Pensei em tudo o que vivi até ali: as dificuldades, as alegrias, as noites em claro, os sonhos que tive para meus filhos e netos. E entendi que, apesar de tudo, minha história ainda não estava escrita. Aquele capítulo era doloroso, sim, mas não seria o fim. Eu podia escolher ser protagonista da minha própria vida. Levantei da cama e fui até a janela. A cidade parecia distante, iluminada por uma luz tênue e acolhedora. Respirei fundo e, pela primeira vez naquele dia, senti um calor diferente no peito. Não era o calor da presença deles, mas o calor de uma decisão tomada por mim mesma. A decisão de me amar, de me respeitar, de ser minha própria companhia quando os outros falharem. Peguei o celular e não liguei para ninguém. Não precisava de mais desculpas, de mais promessas vazias. Em vez disso, abri a agenda e comecei a anotar pensamentos, planos pequenos, um passo de cada vez. Talvez no dia seguinte, eu ligasse para um amigo antigo, talvez escrevesse cartas que nunca enviei. Era o começo de um recomeço silencioso, uma escolha madura de dignidade e amor próprio. Deitei novamente na cama, fechando os olhos com a certeza tranquila de que, apesar da dor, eu ainda era forte. A decisão que tomei naquele quarto simples foi a prova de que a vida não depende só dos outros para ser vivida. Eu podia, e ia, encontrar um caminho para ser feliz, mesmo que fosse sozinha. Porque no fundo, eu sabia, a maior companhia que alguém pode ter é o amor por si mesmo.
O sol entrou timidamente pela janela do quarto de hotel, iluminando as paredes simples e o lençol que eu ainda segurava com as mãos. Acordei sozinha, com o silêncio pesado daquele espaço estranho. O som do despertador ecoava na minha mente, um lembrete cruel de que o dia de ação de graças havia chegado, e eu não estava onde esperava, não com minha família, não na casa cheia de risos, mas ali, naquele quarto frio e solitário. Virei o rosto para o lado, tentando encontrar um pouco de conforto nos travesseiros. O coração apertava com a saudade que parecia crescer a cada minuto. Levantei devagar, puxei as cortinas e vi a cidade acordando lá fora, indiferente à minha dor. Liguei a televisão, na esperança de encontrar algo que me distraísse, algo que pudesse preencher o vazio do dia, que para tantos é de união. Na tela, uma série de propagandas mostrava cenas de famílias reunidas, abraços apertados, pratos fartos e risadas compartilhadas. Cada imagem parecia uma flecha que acertava meu peito. Eu observava aquelas cenas com um misto de nostalgia e amargura, lembrando dos tempos em que eu também estava ali, entre aqueles rostos sorridentes, sentindo o calor do amor que hoje parecia tão distante. O café da manhã do hotel era simples e silencioso, assim como eu. Peguei uma xícara e fui até a pequena cozinha no corredor. Com mãos trêmulas, preparei um café quente, o aroma familiar me trazendo uma pequena sensação de conforto. Me sentei na mesa, olhando para o líquido escuro, e pensei em quantas vezes tinha feito aquele mesmo café para os meus filhos, na pressa da manhã, para que eles começassem o dia com energia. Tomei o café devagar, saboreando cada gole, como se pudesse engolir também um pouco de força para enfrentar o dia. Mas a solidão era um peso constante, uma presença invisível que me acompanhava em cada gesto. Olhei para o meu reflexo na xícara e vi uma mulher cansada, marcada pelas rugas e pelo tempo, mas que ainda carregava um brilho nos olhos, um brilho de quem, apesar da dor, não se deixa apagar. Voltei para o quarto e sentei na beirada da cama. O silêncio era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo som distante dos carros lá fora. Peguei o celular e rolava as redes sociais, vendo fotos de amigos e conhecidos celebrando o dia em família. Senti uma pontada de tristeza, mas também uma estranha sensação de resignação. Aceitei que aquele não era o meu dia, pelo menos não do jeito que eu sonhei. Me permiti um suspiro profundo, como se estivesse liberando um pouco daquela dor acumulada. Pensava no que faria dali para frente, no que poderia aprender com aquela experiência amarga. A solidão, pensei, também é uma professora, dura, mas necessária. Ela me mostrava naquele dia que eu precisava aprender a cuidar de mim mesma, a encontrar paz, mesmo quando o mundo ao redor parecia virar as costas. Lembrei das mensagens que troquei com minha filha, da promessa quebrada, e senti que precisava deixar isso para trás, pelo menos por um tempo. Coloquei uma música suave para tocar e fechei os olhos, permitindo-me sentir tudo aquilo que eu tinha guardado até então. A melancolia veio como uma onda, mas eu não resisti. Deixei que ela passasse, sabendo que depois da tempestade, talvez viesse uma calmaria. Levantei-me e abri a janela para deixar o ar fresco entrar. A luz do sol tocava meu rosto, e eu respirei fundo, sentindo a vida pulsar dentro de mim. Apesar de tudo, ali estava eu, viva, presente, pronta para seguir, mesmo que fosse um passo de cada vez. Aquele dia solitário não apagaria minha história. Ele seria apenas um capítulo difícil, mas não o fim do livro. Antes de sair do quarto para enfrentar o mundo lá fora, olhei uma última vez para a mala, ao lado da cama, ainda cheia de lembranças e esperanças. Sorri para ela, como quem se despede de uma velha amiga que acompanhou toda a jornada. Sabia que, apesar da dor, eu era capaz de encontrar luz nas sombras, e com essa certeza, fechei a porta do quarto, pronta para o que viesse, com dignidade, coragem e o amor silencioso que nascia dentro de mim. Estava sentada no quarto do hotel, ainda mergulhada na melancolia daquele dia solitário, quando ouvi uma batida suave na porta. Por um momento,
Pensei que fosse algum funcionário trazendo o café, ou talvez um engano. Mas a batida voltou, mais insistente, e algo dentro de mim despertou. Levantei-me devagar e fui abrir, sem saber o que esperar do outro lado. Quando a porta se abriu, ali estava ele, meu neto adolescente, com os olhos baixos e um sorriso tímido, que tentava esconder a própria insegurança. Eu quase não o reconheci naquele instante, com aquela postura meio desajeitada, mas havia algo na expressão dele que me trouxe uma mistura de surpresa e esperança. Ele estava ali, sozinho, vindo até mim, quebrando o silêncio que parecia tão impossível de romper. Ele entrou devagar, olhando para mim, como se tentasse encontrar palavras para dizer. Finalmente, com a voz embargada, falou: "Desculpa, vó. Eu não queria que fosse assim." Aquelas palavras simples carregavam um peso enorme, um pedido de perdão não dito, uma tentativa de reparar o que parecia irreparável. Meu coração se apertou e as lágrimas começaram a surgir de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, de alívio e amor. Sentei-me e ele veio até mim, ainda meio tímido, e segurou minha mão. O toque quente e firme foi como uma ponte entre o passado e o presente, uma conexão que não podia ser quebrada por erros ou distâncias. Ele disse que sentiu muito pela ausência da família, que as coisas ficaram complicadas, que queria que tudo fosse diferente. E eu, com a voz embargada, disse que também sentia a falta dele, do carinho, do abraço que nunca veio. Aos poucos, ele foi contando como as coisas mudaram na casa, como todos estavam ocupados demais, distraídos demais, para perceber o quanto eu esperava. Falou sobre o medo que sentiu de vir sozinho, de não saber se eu iria receber bem, mas que no fundo não queria perder a chance de estar comigo, nem que fosse por pouco tempo. Aquele adolescente tímido e sincero me mostrou um lado da família que eu quase havia esquecido. Enquanto ele falava, percebi que aquele momento era mais do que um reencontro, era um renascimento. O amor que sentia por ele e que ele sentia por mim era genuíno, forte e verdadeiro, capaz de superar a distância e o silêncio. A esperança brotou em mim como uma flor delicada, trazendo a certeza de que, apesar das dores e decepções, o vínculo entre avó e neto nunca se rompe completamente. Ele me abraçou com força, e eu senti aquele abraço como se fosse o primeiro em muitos anos. Aquele contato quente e presente era o que meu coração mais precisava naquele momento. O quarto simples do hotel, o cheiro de café, a luz suave, tudo ganhou um novo significado. Era o lugar onde o amor recomeçava, onde a família ainda tinha uma chance, mesmo que pequena. Perguntei se queria ficar para jantar comigo. E ele aceitou com um sorriso tímido. Preparei o que tinha na mala: alguns biscoitos, um pedaço de bolo, o café quente que ainda sobrava. Compartilhamos aquele momento simples, mas cheio de significado. Era uma celebração silenciosa, um pacto silencioso, de que, apesar dos erros, ainda havia um caminho para a reconciliação. A conversa fluiu leve, entre risos tímidos e histórias de infância que ele lembrava com carinho. Vi ali uma pessoa que, apesar da juventude, carregava uma sabedoria que eu admirei. Ele me disse que não queria repetir os erros dos adultos, que queria ser diferente, que queria estar presente, mesmo que de longe. Aquela conversa foi um bálsamo para a minha alma machucada. Quando a noite caiu e as luzes da cidade começaram a brilhar, senti uma paz que não sentia desde que cheguei. A visita inesperada do meu neto trouxe uma luz nova para aquele dia difícil, uma prova viva de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor verdadeiro pode surgir, curar feridas e nos lembrar do que realmente importa. A esperança havia voltado para meu coração, tímida, mas firme. Enquanto a luz suave da noite preenchia o quarto simples do hotel, minha voz começou a falar em off, quase como um sussurro que atravessa o tempo e o espaço. Às vezes, na vida, não somos prioridade para aqueles que mais amamos. Senti o peso dessa frase no meu peito, porque sei o quanto dói estar à margem do afeto, esperando por um abraço que não chega, por um gesto que nunca acontece.
Mas logo em seguida, a esperança aparece, tênue e insistente, como uma brisa que não se deixa apagar. Mas quem ama de verdade, sempre vem. Essas palavras trouxeram um conforto silencioso, como se eu pudesse tocar cada pessoa que está passando por uma situação parecida, sentindo a mesma dor, carregando o mesmo silêncio. O amor verdadeiro encontra caminhos, mesmo quando tudo parece perdido. A tela mostra imagens suaves de mãos se tocando, de sorrisos tímidos e abraços apertados. Pequenos gestos que simbolizam reconexão e carinho. Meu coração se abre para todos que, como eu, um dia sentiram o peso da ausência, da rejeição, da solidão em meio à multidão. Porque ninguém deveria se sentir invisível quando carrega tanto amor dentro de si. E então, com a voz firme, faço a pergunta que vem do fundo da alma. Uma pergunta que busca criar um laço de empatia e compreensão entre quem conta e quem escuta. Você já se sentiu deixado de lado por quem mais ama? Já esperou por alguém que nunca chegou? Perguntas simples, mas carregadas de sentimentos que todos conhecemos. A esperança, a decepção, a luta para seguir em frente.